Olá, congressistas! Bem-vindos a mais uma palestra do CONCAF. Me chamo Sara Araújo e sou aluna de graduação do curso de Farmácia na Universidade Estadual da Paraíba. Também faço parte da comissão de divulgação do CONCAF. É com prazer que apresento a vocês a professora doutora Patrícia Mastroianni, que ministrará a palestra intitulada Cultura de Notificação de Eventos Adversos a Medicamentos. Ela é professora associada da Faculdade de Ciências Farmacêuticas na Unesp, graduada em Farmácia pela Faculdade Oswaldo Cruz, especializada em Farmácia Hospitalar pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Vigilância Sanitária pela Faculdade de Saúde Pública da USP e Saúde Coletiva pela Universidade de Brasília. É mestre e doutora em Ciências Psicobiológicas pela Unifesp, possui pós-doc em Farmácia Social pela Universidade de Sevilha, na Espanha, e é livre docente em Assistência Farmacêutica pela Unesp. Agradecemos à palestrante pela disponibilidade e contribuição e a todos os congressistas pela presença. Estamos à disposição para quaisquer dúvidas pelos nossos canais de comunicação. Aproveito a oportunidade para lembrá-los de se inscrever no nosso canal do YouTube e conhecer a nossa área de associados no site concaf.com.br. Boa palestra! Olá, caros congressistas, sejam bem-vindos ao Congresso de Ciências Aplicadas à Farmácia. Cumprimento a comissão organizadora e agradeço o convite para estar aqui conversando com vocês nesse evento virtual. Cumprimento ao professor Dr. João Augusto Oshiro Júnior e a professora doutora Leila Aparecida Schiavak pelo convite. Eu vou conversar aqui com vocês um pouco sobre o tema da farmácia social, a questão da segurança do paciente. Para isso, eu elaborei uma apresentação que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos ver se ele entra esse compartilhamento. Ok, vou colocar então no modo apresentação. Então, mais uma vez, eu agradeço à comissão organizadora, ao professor João e à doutora Leila por esse convite. Então, estamos aqui no segundo CONCAF, um Congresso de Ciências Farmacêuticas, Ciências Aplicadas à Farmácia, e hoje eu vou compartilhar com vocês o tema Cultura de Notificação de Incidentes em Saúde. Antes de começar, eu vou esclarecer alguns conceitos, né? O que são incidentes em saúde? Incidentes em saúde é um evento ou circunstância que poderia ter resultado ou que resultou em um dano desnecessário ao paciente, ao doente, ao usuário de um sistema de saúde. E esse incidente, eles são de três naturezas. O near miss, ou eventualmente traduzido pelo quase erro, que é um incidente em que não atingiu o paciente. Então, imagine numa equipe de saúde, onde a equipe da enfermagem vai administrar um medicamento e na hora que ela vai administrar, ela observa que aquele medicamento está errado, não é para aquele paciente. Então, ela identifica e não administra. Então, não houve um erro, mas quase um erro. Isso deve se notificar? Sim, com certeza deve se notificar. Por quê? Porque esse quase erro, existe alguma falha nesse processo que cabe ser revisto para que não ocorra uma situação parecida, porque se por alguma situação ou a equipe numa outra oportunidade não conseguir identificar, a gente teria o quê? Um incidente, né? O incidente sem dano seria aquele, como por exemplo, houve um incidente, foi administrado, por exemplo, medicamento, só que não foi observado um evento adverso, um sintoma indesejado ao paciente. Então, foi um incidente que atingiu o paciente, mas não causou dano. Vamos imaginar agora que era um medicamento para ser administrado por uma via e foi administrada por outra. Só que não foi identificado nenhum
evento, nenhum mal-estar. Então, é um incidente, porque houve esse erro, por exemplo, na administração do medicamento, mas não houve dano. E o incidente com dano é aquele em que resulta um dano ao paciente. Então, imagine que esse medicamento era de um outro paciente, a identificação não foi adequada e o paciente foi administrado um medicamento para ele que não era aquele que foi prescrito. E por conta disso, ele teve uma hipotensão, por exemplo, né? Ele teve algum evento adverso, ele teve um dano, ou teve uma queda por uma hipotensão ortostática. Então, isso é um incidente com dano, tá ok? E os incidentes com dano são também chamados, né, de eventos adversos. E o que é um dano? Um dano é um comprometimento da estrutura ou função do corpo ou qualquer efeito dele oriundo, podendo ser físico, social ou psicológico. Então, todo evento é um incidente, mas nem todo incidente é um evento. E algumas vezes a gente usa essas terminologias como sinônimos. Tem gente que fala, o farmacêutico usa evento adverso, o enfermeiro, equipe de enfermagem, incidente. Não, não tem nada a ver, é um conceito interprofissional. Bom, esses incidentes, eles podem ser sem dano, né, com nenhum dano, ele pode ser leve, moderado, grave, né, o leve pode causar um dano mínimo, né, uma rápida duração, um mal-estar, moderado, onde ele precisa procurar, às vezes, um serviço, ele tem que tomar algum medicamento para aliviar a dor, por exemplo, ou grave, que ele pode ter algum comprometimento na sua função, ou precisa ser internado, perder um dia de trabalho, e o óbito, né, que é um incidente irreversível. Quando falamos de eventos adversos a medicamento, ele pode ser de várias naturezas. Aqui a gente vai se ater a 4 deles, que é a reação adversa a medicamento, que é aquela resposta idiosincrática, aquela resposta individual que cada indivíduo tem ao utilizar um medicamento, tá certo? Dentro de uma população tem uma probabilidade de ter essa resposta idiosincrática. Então, reação adversa não é sinônimo de evento adverso. Toda reação adversa a medicamento é um evento adverso, mas nem todo evento adverso é uma reação adversa, né? Por exemplo, a inefetividade terapêutica, o fato de utilizar um medicamento que tem uma função, uma indicação e não ter uma resposta, isso é um evento adverso, né? Ele não ter essa resposta é considerado uma inefetividade terapêutica. Essa inefetividade terapêutica pode ser por uma questão idiosincrática, ou seja, esse indivíduo que está utilizando esse medicamento por uma questão de farmacocinética, por ele ser um metabolizador lento ou um metabolizador mais rápido, ele pode ter uma intoxicação, né? Se a gente imaginar que é um metabolizador lento e que inativaria esse medicamento, aquela concentração dele inativo pode levar a uma intoxicação, ou o inverso, né? Um paciente que tem um metabolismo muito rápido, onde ele inativa rapidamente esse medicamento, ele teria uma inatividade. Isso num exemplo onde esse metabolismo seria uma degradação, mas muitas vezes esse metabolismo é exatamente o metabólito ativo, né? Então, isso depende da perspectiva, depende do fármaco, tá ok? Erros de medicação. Erros de medicação é quando no processo até da compra, do armazenamento, da prescrição desse medicamento, num diagnóstico justo, certo, correto, a dispensação ou ainda a distribuição desse medicamento para uma unidade, até a administração, todo esse processo que envolve o medicamento, né, que pode levar a um erro de medicação nesse processo.
Esse erro de medicação pode levar a uma inefetividade, por exemplo, um mau armazenamento, uma diluição, um preparo desse medicamento, a manipulação, uma adequação posológica do medicamento inadequado pode levar a uma inefetividade. Esse preparo, essa manipulação desse medicamento, pensando num fármaco com propriedades polimórficas, ele pode aumentar a susceptibilidade de um evento adverso para um grupo maior de pessoas, né? Então, para a gente ver como isso está interrelacionado. Ou ainda esse erro de medicação foi por conta de ausência de alguma informação no prospecto, na bula, no rótulo desse medicamento. Então, pode ser um erro de medicação, pode estar relacionado com um certo desvio de qualidade. Esse desvio de qualidade desse medicamento, por exemplo, a matéria-prima, a rota de síntese desse fármaco, né, o processo, a tecnologia farmacêutica envolvida no preparo, na manipulação ou na produção desse medicamento, pensando novamente num fármaco com propriedades polimórficas, pode aumentar, dependendo do polimorfo mais estável nesse processo, aumentar a chance de reações adversas ou ainda aumentar a chance de não ter a resposta, de uma inefetividade terapêutica. Então, a gente consegue observar que eventos adversos é qualquer evento não desejado. Então, imagina que um paciente está internado e ele teve uma queda no hospital. Essa queda pode ser por uma questão ambiental, infraestrutura, um erro na assistência. Então, isso é um evento adverso. Agora, se esse evento adverso, essa queda do paciente, pode estar relacionado com o uso de algum medicamento que causou uma hipotensão ortostática e o paciente foi à queda, ou um ansiolítico, um hipnótico, onde ele também induziu a essa queda, isso já é um evento adverso ao medicamento, que pode ser uma reação adversa do próprio medicamento, pode ter sido por uma inefetividade terapêutica, pode ter sido por um erro na preparação desse medicamento, ou ainda por um desvio de qualidade. Então, a gente vê, conforme nós explicamos já no slide anterior, que a forma como a gente olha ou identifica esse incidente com um dano, a origem, ela pode ser multifacetada. Bom, mas por que a importância da cultura da notificação? Por que é importante notificar esse quase erro, né, o NISMIR, um incidente sem dano, ou um evento adverso que é um incidente com dano? Primeiro, é importante para implantar e monitorar os indicadores da OMS. Então, desde 2013, no Brasil, nós temos implantado uma política de segurança do paciente, uma política institucional, nacional e institucional, e ela é obrigatória para os serviços em saúde. Hoje, para uma acreditação no serviço de saúde, é imprescindível ela ter implantado, monitorado esses indicadores. Ele ele permite prevenir e monitorar os incidentes. Como a gente falou lá no primeiro slide, né? O fato de eu notificar um quase erro que ele nem aconteceu, ou um que aconteceu, mas não atingiu o paciente, ele nos permite reavaliar esse processo, né? O serviço, e estabelecer com flexibilidade da equipe uma nova forma de trabalho e prevenir novos incidentes, né? E garantir uma segurança, uma política de segurança. E quais são os beneficiários? O paciente, sem dúvida, porque diminui a probabilidade de novos pacientes em novas situações acontecer o mesmo incidente. Os profissionais, onde eles são empoderados, né, conhecendo melhor o processo, eles são melhor preparados, né, amplia o seu conhecimento, a sua habilidade em ter essa cultura de segurança institucional, e a própria instituição, que ganha em termos de garantia de qualidade, de acreditação
do serviço, né? Então, o aumento das taxas de notificação de qualquer incidente é uma cultura de notificação, é uma cultura de olhar o problema e tentar resolver. Quando uma instituição que fala que não tem incidentes, ou os incidentes são muito baixos, isso é muito perigoso. Porque, no mínimo, pode não estar monitorando, e quem não monitora não sabe o que está fazendo, e se não sabe o que está fazendo, ele não consegue enxergar, né, possíveis problemas. Bom, e o que é notificação, né? É o relato voluntário de qualquer problema relacionado tanto com o uso da tecnologia ou com o próprio produto, né? O medicamento, por exemplo, é uma tecnologia em saúde. Tanto quanto o produto e o seu uso, como falhas no processo do cuidado, né, com o propósito de fortalecer essa segurança do paciente. Então, envolve a organização, envolve o processo, envolve as pessoas, né, e os produtos. Quais são as características da notificação? Ela deve ser voluntária, confidencial, não punitiva, deve ser responsiva, né, dar um feedback aos colaboradores, os notificadores, e orientado para soluções dos problemas apresentados. Não adianta a gente ter um indicador com número, né, quantitativo de notificação, se não houver uma política, uma gestão de análise desses problemas e tomada de decisão. Se não houver transformação, mudança institucional, não há essa cultura, né? E quem pode notificar? Qualquer profissional da saúde. É muito interessante que na primeira fase de farmacovigilância, a gente vê que cada país tinha uma política. Alguns eram só os prescritores, médico ou dentista, outros envolvia a enfermagem, a farmácia, os farmacêuticos por ser medicamentos, né? Estou falando da farmacovigilância. Hoje a gente sabe que todo e qualquer profissional deve notificar. E nós avançamos, né? Entendemos que o próprio usuário, cuidador, né? O usuário do medicamento também pode notificar, ou seja, numa cultura de notificação, entendemos que todos nós devemos ter o conhecimento e a habilidade para notificar, né? É desenvolver esse olhar de cuidado, de cuidado. Então, o médico, o farmacêutico, o técnico de enfermagem, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, o psicólogo, o dentista, o fonoaudiólogo, o nutricionista, o fisioterapeuta, todos podem notificar. Aqui eu queria compartilhar com vocês que quando a gente fez um trabalho, né, de intervenções educativas para melhorar, né, essa cultura de notificação, nós identificamos, como foi feito com toda a equipe, nós temos 2 relatos muito interessantes. Que por conta de desenvolver esse olhar, quando nós temos esse empoderamento, esse conhecimento, né, de um olhar, de uma cultura de segurança, e sendo isso uma política institucional, nós tivemos o relato de um fisioterapeuta, né, que relatou que estava acompanhando, vendo a evolução do seu paciente numa unidade intensiva, e que pelo prognóstico ele teria que estar evoluindo. E em um determinado momento ele não estava evoluindo e ao longo de 2, 3 dias ele começou a declinar, ou seja, ter um prejuízo funcional, respiratório mesmo, com as intervenções do fisioterapeuta. E aí, por conta desse olhar, que é um olhar interprofissional, o fisioterapeuta entrou em contato com a farmácia clínica, com a equipe, e relatou. Foi avaliado os medicamentos e identificou que a substituição de um antidepressivo, de um antihipertensivo, realmente afetou, né, levou a um prejuízo na função respiratória, né, esse beta-bloqueador. E a substituição por um equivalente terapêutico normalizou, né, manteve o controle da pressão arterial sem um prejuízo na função respiratória, né. Então, a gente vê que quando a gente notifica, quando a equipe toda está envolvida com esse olhar do que é incidente, o que é não desejável, e com esse olhar interprofissional, faz toda a diferença.
Então, essa notificação pode ser por meio de formulários, a Anvisa tem esse formulário que a gente preenche, a instituição pode estabelecer seu próprio formulário, e tem que ter uma política muito clara, que a gente vai falar mais para frente, e até mesmo o usuário, né, pode estar notificando nos serviços de atendimento ao consumidor, porque quem notifica são os serviços de saúde, os profissionais da saúde, né, o próprio usuário e os detentores do produto, né, os fabricantes. Bom, quais são as causas de subnotificação? Se nós já estamos aqui convencidos que notificar é importante para essa política, o que faz as pessoas não notificarem, né? O IMA, né, em 1976, ele estabeleceu os 7 pecados da subnotificação, que eu vou aqui compartilhar com vocês, né? A complacência é a primeira deles, né? Acreditar que as reações adversas graves são bem documentadas quando o medicamento é lançado no mercado. Isso realmente é um olhar errado. Ah, mas se o medicamento está no mercado, se a Anvisa registrou esse produto, ele é seguro, não tem mais o que notificar. O que for vai ter coisas menores. A gente sabe que isso não é verdade, né? Principalmente para um medicamento novo. E é considerado novo um medicamento que tem menos de 5 anos no mercado. Medo de se envolver com uma ação judicial, um processo judicial, né? Imagina, será que essa resposta foi uma resposta idiosincrática ou foi um erro meu ao prescrever, ao administrar ou dispensar esse medicamento, né? O medo de punição, culpa de ter sido responsável pelo dano observado ao paciente, então é melhor ficar só entre nós. Interesse de um grupo, né, em publicar uma série de casos, ou seja, um único caso não dá para publicação. Vamos ver se a gente identifica mais algum evento. Ah, o nexo de causalidade não estava muito claro. Vamos aguardar mais casos, né? Isso é uma falha errada. Ou por benefícios financeiros. Nossa, mas o medicamento está tão pouco tempo no mercado, será que é isso mesmo? Vamos omitir essa informação? Desconhecimento de como descrever a notificação, acreditando que somente as reações adversas graves ou inesperadas devem ser reportadas, notificadas, né? E aqui um olhar de só avaliar respostas idiosincráticas, né? Insegurança de relatar as suspeitas de reações adversas, crença de que só deve haver notificação se houver certeza que o dano foi causado pelo medicamento específico. Isso também não é verdade, né? Uma suspeita deve ser notificada, né? Se um quase incidente deve ser notificado, tudo deve ser notificado para uma análise gerencial, né? E interprofissional. Indiferença, ou seja, falta de interesse, tempo, outras desculpas relacionadas ao adiamento da notificação, né? Nós, em 2013, né, nós fizemos uma revisão sistemática para identificar se realmente esses 7 pecados capitais continuam, né, da década de 80. E a gente observa que as principais causas relacionadas à subnotificação ainda é a ignorância, né? O não saber notificar, a insegurança, os medos, e a indiferença, né? Achando que isso é um problema da enfermagem, é do outro, não é meu, né? E ainda identificamos que o 8º pecado capital dessa subnotificação é a falta de formação em segurança do paciente, ou farmacovigilância, ou seja, nós não somos preparados a desenvolver esse olhar, né? Além dos anseios de punição e segurança que a gente já comentou. E aí, uma publicação feita, né, pelo Imperial Patient Safety Translational Research Center em 2016, ele publicou um documento que chama Segurança do Paciente para 2030, né? E ali ele comenta das barreiras da cultura de notificação. A gente vê que ainda são muito fortes, pouco nós temos trabalhado para desenvolver essa cultura, né? E a gente vê que as barreiras são, não é prioridade, notificar é muito complicado, as causas de incidente já estão muito claras,
O medo de crítica pelos colegas, então eu prefiro omitir. Mais uma atribuição administrativa, eu já tenho muito trabalho, isso não vai ser minha prioridade. Falta de anonimato ou confidencialidade. Eu posso não colocar meu nome na ficha, mas quando eu entrego o documento, as pessoas sabem. Todo mundo conhece a minha letra, né? Quando eu deixo na caixinha ou quando eu entrego lá na gerência da qualidade, todo mundo vai saber que sou eu. Do paciente tal, então assim, naquele dia só poderia ser eu ou fulano, né? Então a gente tem que estabelecer estratégias para garantir esse anonimato. Não há maiores consequências para o paciente. Nem foi um erro, foi quase um erro. Aconteceu o erro, mas nós não identificamos nenhum dano. O incidente já aconteceu antes e já foi reportado, por que eu vou notificar mais uma vez? E aqui eu queria compartilhar com vocês uma experiência que muito, muito simples, eu acho que ela é bem didática para essa situação. O que me adianta notificar mais um evento adverso, uma reação adversa de tosse com inibidores da ECA, né? O uso do enalapril ou captopril. Todo mundo já sabe que eles causam, no caso era o enalapril, que causa tosse. Então, por que eu vou notificar isso? Já está cansado de saber. Mas eu queria comentar que uma experiência nossa, que nós observamos que tinha aumentado o número de notificações de tosse, ou paciente que procurava até isso numa atenção básica, procurava o prescritor para verificar se poderia substituir o medicamento, principalmente idoso, que aumenta a tosse, que leva a engasgo, enfim, que isso é um evento adverso que nós poderíamos considerar leve e, dependendo do contexto, isso é bem complicado, ele é classificado como moderado. Nós identificamos que esse aumento estava relacionado com a aquisição de um novo fornecedor, ou um número de lote específico de um fornecedor. Ao observar algo que a gente já sabe, que é comum, até considerado um evento adverso leve, nós entramos em contato com o fabricante e nós soubemos que ele trocou o fornecedor da matéria-prima, né? Então, isso poderia estar acontecendo com a troca do fornecedor da matéria-prima ou alguma mudança no processo de produção. E no caso do enalapril, é um medicamento que tem propriedades polimórficas e que pode alterar essa estabilidade e, por conta disso, alterar também a resposta farmacocinética e farmacodinâmica do produto, né? Sobrecarga e consome muito meu tempo, não há clareza do que deve ser reportado, ou seja, eu não sei muito bem o que precisa notificar. Aquele formulário tem tanta coisa, tem coisa ali que eu nem sei onde eu consigo, o que quer dizer, né? Medo de ser punido ou advertência, não acontecerá novamente, isso foi um equívoco, a próxima vez eu vou ter mais atenção, né? Achando sempre que o erro está na pessoa e não é sistêmico e não do serviço. Interrompe meu trabalho, não é minha prioridade, né? Mais uma vez. Não acredita que a notificação gera mudança, medo de ser visto como incompetente, falta de feedback, eu notifiquei, mas depois ninguém me respondeu, nem sei se era aquilo mesmo, se era uma outra etiologia. Os incidentes não podem ser prevenidos, né? Se eu imaginar que é inevitável e que sempre vai acontecer, é também uma barreira. Bom, aí, diante desse processo, em 2013, nós fizemos acho que foi 2012 para 2013, foi isso mesmo, porque em 2012 nós fizemos as intervenções educativas nesse sistema de saúde, nesse hospital, e para toda a equipe. E uma funcionária formada em ciências sociais, que trabalhava na área de recursos humanos, né, que participou do processo, para a gente ver que não é só a equipe de saúde, é toda a instituição tem que ser envolvida nessa cultura. Ela veio fazer especialização com a gente e gostaria de fazer um trabalho contínuo
de melhoria e identificar de uma forma, conhecer melhor a equipe e saber o porquê que as pessoas não estavam notificando, né? E a gente observa que ainda, e quais seriam as estratégias para promover essa cultura. Então, utilizamos a técnica da roda de conversa, conversamos com os líderes, com todas as equipes e com todos os turnos desse serviço. As barreiras ainda continuam sendo a culpa, a falta de conhecimento, a desconfiança, a indiferença e a falta de prestação de contas, né? Ou seja, a falta de feedback, achar que não sou eu, que isso eu posso ser da enfermagem, é do técnico, né? Não pensar que é da equipe. E a estratégia para modificar a notificação de qualquer tipo de evento adverso é ter o feedback, a intervenção educativa e ter ferramentas simplificadas e de fácil acesso para a notificação. E realmente esse serviço foi um divisor de águas, né, esse trabalho, no qual se mudou o formulário de notificação, né, com uma informação mínima para garantir que seja notificado o mínimo e depois a equipe da garantia aprimorar ou buscar mais dados, e a facilidade disso está num link no próprio sistema, né, de prontuário do hospital, e isso facilitou bastante a vida, mas o ponto-chave foi a intervenção. E por que a intervenção educativa, ou a educação para uma cultura, ela é tão importante? Bom, nós fizemos um trabalho, onde fizemos uma revisão, né, para identificar qual seria uma intervenção educativa interprofissional para melhorar o conhecimento, a habilidade e a atitude, né, a prática em notificar. E onde cada um tem um ritmo, né, no serviço de saúde, imagina uma UTI, alguém sair para fazer uma intervenção, né, o quanto é desafiador. Fazer fora do horário, como é difícil, porque as pessoas têm outros compromissos. E como que ela poderia ser efetiva e não ser desgastante? Como é difícil que a equipe médica colabore ou participe das intervenções, né? Então, nós observamos, né, nessa revisão que a intervenção educativa deve ser multifacetada, usar mais do que uma estratégia de educação, ela deve ter atividades que não exceda de 1 hora, de 45 a 1 hora, e com 4 encontros, onde a gente fazia 2 vezes por semana ou 1 vez por semana, com direito, né, à reposição, dependendo de como estava a unidade, a enfermaria antes, e dessa forma a gente conseguiu uma boa adesão. E aí, o que a gente vê de impacto, né, de prática? Olha só, antes da intervenção a gente tinha 3 notificações. Depois a gente teve 215, para observar que quando a gente tem conhecimento, sabe sobre o assunto e sabe fazer, que é habilidade, muda drasticamente, quantitativamente e qualitativamente. Antes, as 3 notificações eram apenas de suspeita de inefetividade terapêutica, né? Não funcionou o medicamento. Depois, né, desenvolvendo uma habilidade, a gente viu que foi notificado erros de medicação, reação adversa, desvio de qualidade do medicamento, além das inefetividades terapêuticas. Ou seja, quando eu sei que eu desenvolvo a habilidade de saber fazer algo, a gente tem uma melhora quantitativa e qualitativa desse processo. E não só avaliar os eventos, mas também o processo. Quando a gente avalia os erros, como a gente identifica a diferença, né, identificar onde no processo, se era na cadeia, né, da assistência farmacêutica, se foi na prescrição, na distribuição ou na administração desse medicamento. E aí, eu queria comentar que essas intervenções, elas têm que ser contínuas. Assim como nós fizemos em 2012, em 2017 nós repetimos a proposta, né, da intervenção nesse mesmo formato de 4 horas,
duas vezes ou uma vez por semana. Enfim, usamos a mesma metodologia, mas atualizamos um conceito não só de farmacovigilância, mas uma cultura de segurança, onde nós mudamos um pouco a estratégia do conteúdo, né, trabalhando a gestão, análise de problema e tomada de decisão das próprias notificações, até porque lá atrás a gente não tinha exemplos de notificação que ocorreram no serviço, e aí em 2017 sim. A gente vê uma melhoria significativa no conhecimento e na habilidade. E também uma diferença estatística na prática, né? Como precisa ser de forma permanente essas intervenções educativas. Bom, quais são as dimensões para essa cultura de notificação? Bom, é imprescindível o apoio da gestão hospitalar, né? A gente só conseguiu fazer as intervenções porque isso foi compulsório, isso estava dentro do horário de serviço das pessoas, essa flexibilidade, isso era contado, né, dentro do processo de educação permanente do hospital, o aprendizado organizacional, ou seja, essa cultura de melhoria contínua, o trabalho em equipe, então a gente tinha sempre o interesse de montar as turmas de forma interprofissional, uma comunicação efetiva, né, estabelecer estratégias de comunicação efetiva, respostas não punitivas aos erros, né, identificar que hoje foi aquela pessoa individualmente que errou, né, ou teve o incidente. No entanto, se não fosse ela, ou se ela não estivesse mais lá trabalhando, se a gente não mudar o processo, vai continuar tendo o erro, né, o incidente. Então, é sempre esse olhar que não é a pessoa, e sim o sistema. Divulgação dos eventos relatados, isso é muito importante, colocar nos murais, ter uma comunicação efetiva, né? Resposta aos eventos relatados, sempre dar um feedback dessa análise, né? O feedback ao notificador e à própria instituição. Então, uma cultura de segurança, ela tem que ter um compromisso organizacional do serviço, tem que ter um ambiente propício para receber e avaliar essas notificações sem punição, ter uma flexibilidade, que é reconfigurar diante de determinados perigos, né, tarefas, processos, né, procedimentos, saber lidar com os erros e propor soluções adequadas, isso é uma maturidade, né, da equipe. Envolvimento dos líderes de equipe, isso é fundamental, identificar os líderes de cada unidade, de cada serviço, ou de cada grupo profissional para eles se envolverem. Um aprendizado a partir dos erros e dos sucessos, isso é uma cultura justa, por isso que essa segunda intervenção, nós trabalhamos com exemplos de problemas relatados e ocorridos na instituição, passados, né, com o processo de aprendizado, e aí a gente passa de uma notificação reativa, né, ou motivacional, para uma notificação proativa, né, onde todos são envolvidos e todos têm um propósito, né, ver o significado desse processo. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês uma ferramenta que eu acho que representa muito bem, né, que é um modelo de acidentes organizacionais proposto por James Hanson, né, aqui está a fonte, nós detalhamos melhor nesse nosso livro. É importante ter, quais são as falhas latentes, ou como que a gente pode prevenir as falhas latentes? Trabalhando com decisões, estratégias e ter um processo organizacional, ou seja, no próprio organograma da instituição, né, a organização, as habilidades e competências das instituições e da equipe está muito bem estruturada numa política de cultura de segurança, ela tem que estar inserida na estratégia, né, na organização da empresa. Ter claro, né, e conhecer, estabelecer estratégias para conhecer os fatores contribuintes, que eles podem ser ambientais, né, como eu comentei, uma queda do paciente pode ser um evento adverso a medicamento, mas pode ser uma questão de infraestrutura, o ambiente propiciou o erro, né, imagina a entrada e a saída dos medicamentos ser na mesma área física. A gente sabe que isso vai aumentar o erro da gente receber, né, encaminhar o que a gente já nem recebeu, perder toda essa rastreabilidade, ou
receber ou incluir algo que a gente ainda não fez um checklist de recebimento. A gente sabe o quanto, até numa manipulação, numa produção, uma contaminação cruzada está relacionada com esse ambiente, né? E a mesma coisa no processo assistencial. A instituição, né, ou seja, a equipe, as tarefas, né, os POPs, procedimento operacional padrão, tem que ter essa flexibilidade, como a gente falou anteriormente, para essa mudança, né, para melhorar continuamente e evitar incidentes. A equipe tem que estar envolvida, né, e o indivíduo, né, individualmente e como equipe. Isso é muito importante, porque o indivíduo naquele dia não está bem por algum problema pessoal, profissional, sobrecarga de trabalho, né? Sobrecarga de trabalho institucional, né? Alguém faltou, então, em vez de eu trabalhar 12 por 36, hoje eu vou ter que ficar 24, ou eu vou ter que voltar amanhã, não ter as 36 horas de descanso. Então, se eu não tenho isso numa cultura, os atos podem ser inseguros, pode promover o erro e a violação das regras. Aí eu sempre confiro, hoje eu estava muito sobrecarregado, meu colega não veio, eu estava com o dobro do serviço. Então, só hoje eu não fiz uma conferência que é muito simples. Então, o que vai acontecer? A gente vai lesionar essa barreira e a gente vai ter o dano, né? Como está aqui. Então, toda vez que eu estabeleço, né, muito claro, essas falhas latentes, elas são prevenidas. As falhas ativas, elas são controladas, isso são formas de barreira para evitar o incidente. E cada vez que eu violo individualmente, ou uma equipe, ou enfim, seja qual for um desses contribuintes, ele pode romper, né? E aí que acontece o erro. E aí a gente vai reanalisar esse processo. E para cada erro, uma ferramenta que eu gosto muito é a de causa-raiz, né? Ou de causa-efeito, também conhecida como diagrama de Ishikawa. Então, eu posso ver quais falhas na tarefa, na equipe, na instituição, no ambiente, no paciente ou no profissional, no indivíduo, que levou ao evento, né? Ao evento adverso, ou incidente, ou quase incidente. Então, quando eu faço essa análise, é exatamente o que a gente falou aqui, ó. Aprendizado a partir dos erros e com sucessos, né? Aí a gente desenvolve e mantém essa cultura justa. E quais são as perspectivas da segurança do paciente, né? E os motivos que devem ser desenvolvidos nessas intervenções, né? De conhecimento, habilidade, atitude, para uma cultura justa de segurança, né? Então, quais são a perspectiva para 2030? Eu valorizo a notificação de incidentes, eu reconheço a importância de notificar. O processo de notificação é simples, porque se eu entendo ele é simples. Eu aprendi a notificar. Eu tenho medo, não tenho medo das punições, porque elas não são pessoais, individuais, né? É um olhar institucional. Eu valorizo o feedback recebido, eu sei que isso me empodera e me prepara melhor no meu processo no dia a dia e aceito melhor as mudanças que são feitas, né? Eu sou valorizado pela flexibilidade na mudança para melhoria permanente. O registro é anônimo e confidencial, então isso me garante. Eu lembro muito de um exemplo nesse serviço em que foi comentado que um colega apresentou um atestado de saúde próximo a um feriado, e aí sobrecarregou o trabalho, que aumenta a chance do erro, né? Aquela barreira que a gente comentou anteriormente. E aí, pelas redes sociais, alguém identificou que essa pessoa que estava com atestado tinha, sei lá, feito uma viagem para o Nordeste, estava em praia. E aí foi apresentado isso, né? A pessoa registrou, né? Porque não é um dedo duro no sentido de prejudicar a pessoa, mas pensar na instituição, porque aquela falta de comprometimento institucional e aquela mentira, porque a mentira não é ética, ela não é boa, poderia comprometer todo o serviço e a equipe. Então, a pessoa, quando voltou, foi chamada, foi relatado, e aí, né, eu acho que é aprender com seus erros, né, e transformar. E assim, é nessas pequenas questões que a gente consegue
mudar e criar uma cultura institucional, né? Eu sinto que é meu dever, ou seja, eu estou comprometida, eu estou envolvida, né? Eu acho que esse exemplo caracteriza bem o que é sentir que é o meu dever, né? Porque é pelo todo, não pelo individual. Faz parte do meu trabalho, né? Faz parte do meu processo de trabalho, não é uma parte administrativa ou mais. Isso é meu compromisso, é minha obrigação. Os pacientes já foram prejudicados anteriormente, então a gente acha que, já que aconteceu aquele erro, eu pude aprender com esse erro e melhorar esse processo. Estão claras as políticas institucionais de notificação, né? Essa política clara e todo mundo está envolvido, né? No caso, nesse hospital, que é um hospital acreditado ONA3, né? Já ganhou o prêmio de melhor hospital humanizado do interior. Você vê que isso é uma construção institucional, né? Onde as pessoas têm orgulho de fazer parte de um sistema como esse. O sistema de notificação é acessível, né? Eu sei, conheço. Hoje, qualquer profissional que é admitido, ele passa por um processo de treinamento, de conhecimento dessa política e dessa cultura institucional. Eu sou recompensado pelo meu comunicado. E qual que é o meu esse compensar? Não é financeiro, não é em folga, não é um troca. Eu sou recompensado por esses reconhecimentos institucionais, pela clareza, por esse empoderamento, por esse aprendizado e melhoria constante do meu serviço. Bom, eu agradeço a todos por estarem me ouvindo até o momento. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e desejo a todos um excelente congresso.